Olá, boa noite. Como vai você? Mais uma vez, nas nossas segunda-feiras, a gente se encontra aqui às 19 horas para falar do seu bairro. Então, um programa que nós criamos, Seu Bairro em Destaque, para a gente poder discutir as potencialidades do seu bairro, projetos de melhorias, e a gente vai te ouvir também. Você pode mandar a sua proposta, a sua sugestão, a sua crítica, para a gente debater aqui. O importante é a gente fazer um grande diagnóstico, conhecer melhor o seu bairro, por isso que a gente está fazendo toda segunda-feira, e nessa segunda-feira em especial nós estamos falando de 3 bairros. Estamos falando Centro, Imbitiba e Cajueiro, que é uma região central de Macaé, e uma região muito boa, com a potencialidade forte, tem muitos comércios, tem muitas coisas boas e tem muitos problemas também que devem ser enfrentados pela administração pública. E é por isso que eu convido você para estar conosco na live de hoje, para discutir o seu bairro em destaque e a gente propor melhorias para que o seu bairro te ofereça mais qualidade de vida, no que requisita urbanização, saneamento, iluminação, drenagem, coleta de resíduos. Então, nós vamos falar do seu bairro daqui a pouquinho. Eu vou chamar os convidados. Nós temos aqui 4 convidados, embora um dos convidados teve um probleminha de internet, não conseguiu conectar até o momento, mas já temos 3 convidados que estão já aguardando a chamada aqui para a nossa sala da live. Enquanto isso, eu quero falar com você que está nos assistindo, que entrou na live. Quero agradecer a sua presença. Está aqui o Jorge Bastos, Cláudio Almeida, Ana Felícia, a Vilma Santos, Graças Torres, mais quem que está aí já chegando com a gente? O Sérgio da Silva, o Fernando Silva, o Cláudio Figueiredo, Carolina Pamplona, Elinho Rodrigues, Jussara Jones Rodrigues, Michele, tem muita gente já chegando, eu agradeço a audiência, Alvinar, Juan, Elisângela, Xande, Yolanda, Sandra Carvalho, Telson, François, obrigado aí, François. Andréia, muita gente boa já participando conosco, né, na introdução da nossa live, e a todos que estão chegando agora. Eu dou uma boa noite e convido vocês para comigo compartilhar esse canal da live para que mais pessoas possam participar conosco, vendo o nosso trabalho e também dando suas sugestões. Aí vai mais Andreio, Salos, Andréia, Luan Campos, Edilson Júnior, Kleber Moraes. Obrigado aí, gente, pela audiência, pela participação. O Kleber Moraes, vim para a live para ver nosso futuro vereador, nosso pré-candidato, né, vereador Anderson Almeida. Aí, Anderson, já está chegando aqui também as pessoas, né, que são do seu grupo. Que bacana, né? Está aqui o Jones falando também, Maxwell, nosso pré-candidato a prefeito. Então, gente, olha, hoje nós vamos nos dedicar a discutir as questões do bairro. É porque a cidadania a gente exerce na nossa rua, começa ali na nossa rua, quando a gente reivindica a iluminação, quando reivindicamos o cuidado da nossa rua, do nosso bairro. A cidadania, ela começa na nossa rua. Se a gente praticar isso, né, com força, o nosso bairro e a nossa cidade vai ficar uma maravilha. E aí eu já me preparo para convidar os nossos debatedores. Pode ser? Então eu vou convidar para iniciar aqui, para entrar na nossa sala da live, a Ana Monteiro. Na sequência, eu convido o Anderson Almeida.
E convido também a Sônia Mendes. Então, estamos aí todos já na sala da live. E nesse primeiro bloco do nosso programa, eu vou chamar cada um, alternando aí, colocando o Anderson no meio, alternando para vocês fazerem a sua apresentação. Nesse primeiro bloco, você se apresenta e fala de um potencial, de uma característica do seu bairro. Então eu começo por Ana Monteiro. Boa noite, Ana. Olá, Maxwell. Boa noite. Obrigada pelo convite. Agradeço a todos que estão participando conosco, que estão tirando um tempinho. É um assunto importante porque trata do nosso bairro e penso que só participando que a gente vai, então, conseguir dirimir os problemas. Meu nome é Ana Monteiro, eu sou macaense, nascida e criada. Hoje eu trabalho como despachante documentalista, atuo com processos administrativos junto ao Detran, INSS, Prefeitura, e é muito bacana porque isso permite com que a gente tenha acesso a pessoas e junto com elas, suas dificuldades, né? Todo mundo tem um problema junto administrativo e mais ainda, né? Permite que a gente conheça cada um a fundo e isso permite que a gente queira melhorar, ajudando, né? Eu penso que Macaé hoje, como todos os municípios, como o Brasil, a gente passa por uma grave crise de representatividade. Isso se dá também porque eu penso que a corrupção e tudo que vem acontecendo desmotiva e acaba com que a gente se torne omisso. E eu acho que nesse momento a gente pode reescrever uma nova história, reescrever um novo Macaé, renovando, mas, além de tudo, eu acredito muito no diálogo. Somente ouvindo e falando e tendo a possibilidade das pessoas participarem é que a gente vai conseguir fazer uma política nova, uma política transparente e uma política voltada para todos. É o coletivo e deixando um pouco o individual, né? Estou aqui para somar, agradeço todos. Esqueci de cumprimentar todos os participantes. Boa noite, doutora Sônia, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, já trabalhamos juntas, uma pessoa atuante. O Betinho, do Se Liga Macaé, que eu tive a oportunidade agora, Betinho, de conhecer. E o Anderson Almeida. Assim, boa noite a todos. Espero que, nesse momento, a gente possa, sim, trazer nossos problemas, mas, sobretudo, com soluções que a gente possa ajudar a população. É isso. Obrigada, Maxwell. Obrigado, Ana. Eu que te agradeço pelo uso do tempo regulamentar. Eu não falei para vocês aqui ao vivo, mas tínhamos combinado, né, que nesse primeiro bloco, cada apresentador teria 3 minutos e você foi precisa na sua apresentação, usando os 3 minutos. E eu convido para fazer a sua apresentação e falar sobre um potencial do seu bairro ou uma característica importante. E está com você agora, Anderson. Boa noite. Boa noite para você, Maxwell Vaz. Boa noite, Ana Monteiro, Sônia. Boa noite ao Betinho também. Fico muito feliz de estar aqui. Boa noite a cada um de vocês que está acompanhando a live. Eu sou Anderson de Almeida. Estou nessa missão desde dezembro do ano passado, participando diretamente de uma missão na Constituinte Legislativa, e claro, né, a partir do meu bairro, eu moro no centro, posso dizer que meu CEP aqui está na metade entre o centro e o Cajueiros, mas uma pessoa que com certeza tem convivido diretamente com a realização dos nossos bairros aqui, né, desses 3 bairros mencionados. Fiquei muito feliz, muito grato com o convite, Maxwell. Eu sou um profissional que trabalhei 20 anos e trabalho, né, 20 anos no sistema Petrobras. Desde 2005 sou empregado da companhia. Decidi migrar para essa missão a partir de observações de necessidade de infraestrutura do meu bairro, né, um bairro que ele é muito assolado por alagamentos. Eu moro na Teixeira de Gouveia, então
basta uma chuva aqui de pequeno, de médio porte, para que ele seja alvo de problemas, né? Não somente para os usuários, como também para os moradores, como para aqueles que trafegam aqui. E acredito muito que as observações que envolvem a Lei Orgânica de Macaé, os aspectos da Lei Orçamentária de Macaé e o plano plurianual que é desenvolvido, precisa realmente ele coadunar, precisa realmente ele caminhar junto com a infraestrutura local, com os recursos que envolvem emprego, trabalho e renda dessas pessoas que convivem nesses bairros. Então, nesse trabalho que a gente tem feito, a gente tem realmente conversado com as pessoas, tomei o cuidado, antes de vir para a live, também de entrevistar moradores desses bairros, desses 3 citados na live de hoje, até para que eu pudesse me familiarizar mais fortemente, mais profundamente daquilo que eu pudesse transmitir através dessa live. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, tenho certeza que vai contribuir muito para cada um que está ouvindo, porque o nível dos participantes realmente é muito elevado. Obrigado, Maxwell. Eu que agradeço, Anderson. Bacana aí sua apresentação. Aproveita essa pausa para também falar para quem está nos assistindo pelo YouTube. Né? Chegou a reclamação aqui, e muito boa. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube também. Um forte abraço. E agora eu convido Sônia Mendes para fazer a sua apresentação, para falar também de algum potencial ou característica do seu bairro. Boa noite, Sônia. Boa noite, Maxwell. Boa noite a todos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ana. É um prazer imenso fazer parte deste grupo tão seleto que nós estamos agora. Meu nome é Sônia, eu sou advogada, sou macaense de Glicério, já sou comerciante aqui no centro da cidade, na Rua Velho Campos. Tenho grandes problemas com relação a assaltos, né? A mão armada. Nós já tivemos vários assaltos que vieram, né, fazendo arrastão nas nossas ruas por 2 ou 3 vezes. E isso é uma situação que nos preocupa muito, né? Os comerciantes aqui do local já não sabem mais o que fazer, porque nós precisamos, por exemplo, toda vez que chega, né? Nós vamos na delegacia, também não resolve esse caso, porque a gente liga, eles não botam. Ficam 2, 3 dias uma viatura na nossa rua e depois ela segue. Então, não é esse o objetivo de uma segurança pública para nós comerciantes. Não é só para nós comerciantes, também é furto à mão armada de bolsas, né, de celulares. Isso não é uma... Eu vejo que o município eles não está se preocupando com a prevenção em nada. Eles não têm prevenção com a saúde, né? Eles não têm prevenção com a segurança pública e não têm prevenção nem com a nossa, tá? Vamos dizer, com todos esses problemas que nós temos aqui do centro, que nós temos calçamento irregular, nós temos toda aquela calçada, porque idosos não podem passar. Eu não falo só por uma mãe que eu já tive, né, ela já veio a falecer. Aqui no centro, todo esse calçamento, além do assalto, nós temos todo esse calçamento irregular e as pessoas caem. Eu como trabalho há 40 anos em serviços sociais como voluntária, né? E eu vejo as dificuldades de cadeirantes, eu vejo as dificuldades de pessoas com todo tipo de deficiência não conseguir transitar nestas calçadas que nós temos no centro da cidade. Então, nós temos um problema de segurança pública, nós temos um problema com as nossas calçadas, né? E nós temos também outros problemas que tem, com alagamento da nossa rua. Então, a nossa rua, qualquer chuva, eu não consigo abrir minha loja. Não só eu, como todos os nossos comerciantes, centros médicos, alaga de tal forma que nós não temos o que fazer.
Tá? E a gente não sabe por quê. Tem as bombas que ainda... Eu tive no centro amigos que perderam tudo dentro de casa porque as bombas elas estavam estragadas. Então, o poder público ele está deixando a desejar conosco nessa questão de manter, de preservar. Nós precisamos que, se nós preservarmos, né, nós tivemos uma prevenção para não ter alagamento, nós tivermos uma prevenção, com certeza não teremos problemas mais para frente. Então, é essa que é a nossa cidade, Sônia, que se preocupe com a prevenção de qualquer órgão da cidade. Passei do obrigado, prazo, Sônia. Passou um pouquinho, né? Mas depois eu faço um desconto. Tudo bem, brilhante apresentação. Mais uma vez a gente comunica aos nossa audiência e o outro convidado, né, não conseguiu aí entrar ainda na live, é o Betinho, que todos, né, todos cumprimentaram ele, mas até o momento ele não conseguiu ter acesso, pode estar tendo um problema de internet. Aí tudo bem, vamos aqui nós, né, dando conta do recado. Tem muitos comentários chegaram aqui para nós. Aqui o Marcos Queiroz, o Telson, o Paulo César, o pianista Marcos Augusto, o Zé Carlos Marins, Bia Castro, Batista Ferreira, gente, Pamela Barbosa, Márcia Coutinho, Ana Felícia, gente, muita gente aqui está entrando na nossa live. E eu aqui tenho pergunta para vocês, mas está chegando pergunta para mim também, e a pergunta é de Paulo César Seranto. Maxwell, qual é o seu projeto para sanar inundações no centro da cidade e demais bairros de Macaé? Olha, eu vou tomar o tempo de vocês rapidinho para falar para você, Paulo César. Nós temos um projeto, o projeto está pronto, medido e com orçamento também. Um projeto que faz uma canalização, drenando águas do Visconde, do centro, com um sistema de drenagem desembocando no rio Macaé, ali próximo do mercado de peixe. Então, é uma reta, é um sistema que já foi calculado, com vazão, com declividade, capaz de fazer essa drenagem. É claro que, além desse sistema central, tem as ramificações que vão puxar água lá da Teixeira de Gouveia e de outros lugares do centro. Então, em breve, eu vou apresentar esse projeto completo e com orçamento para todo mundo tirar a dúvida e dizer é possível resolver os problemas de Macaé. E agora a gente voltando para o nosso debate, né, eu convido a Ana Monteiro, cadê a Ana Monteiro? Está aí, que nós vamos fazer essa sequência, sempre esse rodízio, Ana Monteiro, Anderson Almeida e Sônia Mendes. E nesse bloco, nós vamos falar sobre os projetos de melhoria de cada bairro. Você vai identificar problemas que nós estamos fazendo diagnósticos, importante para a melhoria da vida do cidadão, do macaense, e você vai falar das potencialidades, vai falar de alguns problemas que você observa e vai já apresentar a sua sugestão também. Nesse bloco, cada debatedor vai ter aí o tempo de 5 minutos. E eu convido a Ana para começar o segundo bloco falando do seu bairro. Então, Maxwell, eu vou começar falando da rodoviária, né, que eu moro, como te disse, no centro, bem próximo à rodoviária. Nós temos vários problemas junto à rodoviária. Nós temos problema de iluminação, nós temos problemas de assalto, como a doutora Sônia trouxe, é uma questão. Porque o que acontece? No centro são muito comércio, poucas residências. Eu moro ainda no centro, mas eu sou a minoria. Então, o que acontece sábado, depois do meio-dia?
é um deserto, a rua fica completamente deserta. Eu já fui assaltada na esquina de casa, minha filha já foi assaltada na esquina de casa, e voltando para a rodoviária, eu acho uma falta de gestão, porque há quantos anos nós temos aquela rodoviária? E muito se fala em uma nova rodoviária. Eu concordo, Maxwell e todos, mas eu acho que se mantivermos o que temos, já vai ajudar, porque banheiro público, né, dentro da rodoviária, inclusive é uma pergunta e um questionamento meu também, quem é a responsabilidade da administração da rodoviária interna? Eu não consegui essa informação, me falaram que é em privado, não é municipal, mas eu não obtive um retorno positivo, ou seja, não tem. Então, assim, além da segurança, o nosso transporte, que será um tema, eu faço a gentileza de pedir a oportunidade da gente tratar num outro momento, que são as questões do Uber fake. Mas eu vou pegar para falar esse assunto nas considerações finais, porque é um assunto que eu vou me estender. Então, eu penso que o município podia, sim, usando, por exemplo, o efetivo da Guarda Municipal, fazendo fazendo as rondas no centro da cidade, que se fosse intensificado sábado e domingo, eu acho que seria viável. Instalação de câmeras, é possível? Porque nós temos uma arrecadação milionária, a cidade tem condições, hoje, de instalar câmeras, de fazer um patrulhamento mais ostensivo, porque basta ter o poder público, que eu acho que ameniza. Acho não, penso que sim. Um carro patrulhando as ruas, com certeza vai nos dar mais segurança. Um outro problema ali do centro, que eu também fiz, o que eu fiz? Eu fiz umas entrevistas, perguntei os comerciantes, a população. Por exemplo, eu moro muito próximo à Casa da Vacina, que é um local, claro, muito frequentado por famílias, crianças, e além de não ter um estacionamento, é o ponto de ônibus. Por anos não tinha nenhuma sinalização indicando que ali havia um ponto de ônibus. Aonde? Próximo da Casa da Vacina. Eu mesmo, enquanto moradora, fiz alguns requerimentos, solicitei, a gente pergunta e pede, olha, vamos ajudar para tentar colocar, mas não tem, hoje não tem. Então, você vai levar a sua criança na Casa da Vacina, e com a pandemia, tudo agravou. Agravou por quê? Porque houve uma redução nos ônibus. Então, eu vejo mães no ponto de ônibus, com suas crianças, na chuva e sem conforto, e demorando muito para o ônibus passar. Então, eu penso que um ponto de ônibus com uma cobertura, e parece pouco, mas não é, vai dar um conforto. E o fluxo de pessoas na Casa da Vacina é muito grande, de crianças e idosos, então eu penso que seria uma coisa bem, bem bacana, que ajudaria muito. E outra coisa é os alagamentos, né? Eu ouvi aí a sua explicação e achei perfeita, porque acho que a gente, além de reclamar, a gente tem que apresentar a sugestão, né? Então, hoje eu penso que o centro sofre, sim, com falta de ônibus, com falta de iluminação. Eu moro na Francisco Portela, esse final de semana todo nós ficamos sem iluminação, e eu vou repetir, depois de 18 horas, muito deserto, muito deserto. Terrenos baldios, então, eu acho que é grave, porque a gente mora ali, são poucos moradores, sim, mas tem um comércio local, nós temos um comércio que está crescendo, né? E pegando esse link aí, e chegando mais um pouquinho para o calçadão, que eu uso muito, eu sou moradora e eu ando a pé, eu ando de bicicleta, eu faço minhas coisas, e a poluição sonora do centro da cidade. Eu acho que a publicidade é necessária, ela é importante, ela ajuda, mas se o município, com a sua fiscalização de posturas,
ela não limita ou não cobre suas regras, porque tem um limite, né, da poluição. Então, assim, você pode ter o seu carro de som, você pode ter sua moto, você pode ter sua bicicleta? Sim, claro. Você pode botar sua caixinha de alto-falante? Sim, mas tem um limite, porque aquilo ali é ensurdecedor. E se você anda muito ali, como a gente anda, fica meio complicado, né? Então, são essas questões que eu gostaria de tratar com vocês e retorno, né, do município, né, enquanto gestor. Muito obrigado. É isso. Obrigado, Tamo Ana. junto. Você usou bem o seu tempo, né, esclareceu, contou a sua experiência, e isso é bom. Sim. Você, dessa forma, né, você mostra que você mora e reivindica, né, e quer melhorias para o seu bairro. É o que todos nós queremos. Tirando algumas dúvidas, eu comento que a rodoviária ela é do Estado e ela tem uma concessão, então tipo meio que ficou privatizada. Então tem uma empresa que cuida da rodoviária, mas por concessão do Estado. Então a rodoviária muito antiga, ela não atende há muitos anos a demanda do nosso município. Realmente tem comentários aqui que eu apresentei um projeto de uma nova rodoviária na linha verde, aí com uma estrutura capaz de fazer integração de Uber, táxi, ônibus urbano e com área de estacionamento adequada. Você vê que hoje na rodoviária, para você deixar um parente seu, uma pessoa na rodoviária, você tem que fazer na correria, não dá tempo nem de tirar a mala do bagageiro, o agente de trânsito já tá em cima, pedindo para tirar o carro, vai multar, porque só tem 2 vagas. Então o negócio é absurdo. Então, estou vendo todo esse sistema, e no local dessa rodoviária, acertar com o Estado, com o governador, para fazer a cessão para o município desse espaço, que é um espaço do Estado, para ali, assim, criar todo um ambiente diferenciado, fazer uma cobertura, fazer um shopping popular, trazer os camelôs, organizar, botar a parte de gastronomia cultural, né, local, colocar também o artesanato. Então tem espaço ali e um estacionamentozinho. Então, a gente quer, Ana, junto com você, compartilhar desses projetos para melhorar o seu bairro, melhorar o centro da cidade e fazer aquela drenagem, né? Então tem, o Elinho está aqui, está se manifestando também sobre o centro da cidade. Ele também pensa num corredor, né, cultural e preservação do patrimônio. A Graça Torres, ela fala sobre a questão da segurança, que você muito bem abordou, Ana. Questão da segurança, se o município quiser, tem 2 programas junto da PM, que você contrata o PM no horário de folga para ele reforçar a segurança no município. Tem outra observação aqui que falou sobre câmeras. Isso, há praticamente 10 anos atrás, um convênio com a Petrobras encheu a cidade de câmera, o atual governo não fez a manutenção, não tem mais nada funcionando e até o centro de monitoramento foi depredado. É caso de polícia. E aí eu volto agora a palavra, depois volto nos comentários, mas agora eu volto para os nossos debatedores e convido o Anderson Almeida para fazer uso da palavra. Para falar, Anderson, dos projetos do seu bairro. Ok, perfeito. Primeiro eu quero salientar aqui, parabenizar a Ana, né? A Ana muito assertiva, né? Coerente com aquilo tudo que ela falou. Realmente ela produz essa fala porque ela mora. Quem vive que sabe, né? Eu tenho feito uma caminhada de bairros, então quando você fala com as pessoas que convivem fica mais fácil. Parabéns, Ana. Queria comentar uns aspectos importantes. Primeiro, começar pela segurança pública. Maxwell fala a respeito de projetos, né, 2 projetos, referencia o monitoramento remoto através de câmeras, mas é preciso também de trabalhar com dados, né? Tenho certeza que nos projetos que ele menciona a gente precisa conversar com os dados. Se a gente tem um trabalho forte de segurança pública, envolvendo as polícias,
com os dados que são levantados através do processo de criminalidade, do pertencimento, inclusive, do vandalismo que é feito na nossa cidade, juntamente com as ações de ordem pública da Guarda Municipal. E, claro, favorecidos também pelos dados de mobilidade urbana, que se apregou a parte de trânsito, de segurança do trânsito, você consegue saber onde atuar. O centro de Macaé, e aí eu falo por ser morador do centro, né, mas claro, estou ali naquele intercâmbio entre Imbetiba e Cajueiros, naturalmente que você precisa garantir que a atuação ostensiva da polícia ela seja exercida através de dados. Se você não sabe exatamente onde é que são os pontos de maior foco, não somente da criminalidade que envolve o tráfico, mas também a criminalidade que envolve assaltos, pequenos furtos, ou mesmo, né, situações mais críticas e mais graves, você não sabe exatamente onde atuar. Então a polícia fica gastando, às vezes, gasolina, né, os recursos das secretarias envolvidas ao município vão lá, colocam algumas frentes que muitas vezes não são os locais onde, de fato, a gente deveria atuar. Esse é o primeiro ponto, né? E como eu trabalho na Petrobras, eu já trabalhei na Imbetiba há muito tempo, eu sei exatamente como funciona ali. Muitas vezes, no período ali de pagamento entre 10 e 25 de todos os profissionais, né, de todos os trabalhadores, sejam contratados ou empregados próprios, você tem ali um policiamento ostensivo, porque a pessoa já sabia que o pessoal estava recebendo pagamento, sacava nos bancos, tinha problema. A Sônia mencionou, por exemplo, as lojas, né, onde ela atua. Outros pontos também que eu queria comentar a respeito, aí saindo um pouquinho da segurança pública, quando a gente fala sobre mobilidade urbana, sobre a parte de trânsito, sobre a parte dos pontos, sobre a parte da própria rodoviária, mesmo que seja estadual, a gente precisa ter uma conversa muito clara a respeito dos contratos. A Constituinte Legislativa exige, por exemplo, que vereadores eles se apropriem dos dados que são à sua disposição, percebidos pelas secretarias que atuam no município. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato com a CIT, que é um contrato só, ela não tem nenhum tipo de disputa, ela está participando de um processo onde só ela que monopoliza o processo, ela não tem a quem recorrer. Eu vi algumas perguntas aqui de algumas pessoas dizendo, cadê o cartão para as pessoas poderem usar? Como é que você verifica esses serviços? Se eu contratei um serviço, ele tem objeto. Se ele tem objeto, ele tem escopo. Se ele tem escopo, eu tenho a responsabilidade de quem contrata e de quem é contratado. Então, a fiscalização da atuação das secretarias exige também que aqueles que são os vereadores na Câmara Legislativa atuem corretamente nas comissões. Esse diálogo entre os programas que são validados pelos macro-objetivos do Executivo, a estimativa de receitas e, claro, né, a estruturação dos órgãos que vão fornecer esses serviços para a sociedade através do plano plurianual, eles precisam, de fato, ser fiscalizados com excelência. Se a gente, nós temos em Macaé 19 secretarias, aí pensa nesses 3 bairros. Quantos pontos aí, por exemplo, que a gente pode, escutando os moradores, a gente observa que são fundamentais? Eu hoje conversei com moradores do Cajueiros falando que tem um problema muito grave a respeito de mosquito. A gente está muito focado em pandemia do coronavírus, mas está sim de mosquito. 4, 5 pessoas que eu conversei antes, muito mosquito. E as pessoas pensam que o centro de controle de zoonose se limita ao fumacê. Não é. Você tem que visitar, você tem que controlar, tem que fazer o fumacê lá funcionar e ainda tem que conscientizar as pessoas. Esse cinturão dessa live, desses 3 bairros, eles estão cobertos aí sobre muita coisa relacionada à infraestrutura. Nós temos muitos colégios. Eu visitei 110 colégios municipais. Nós temos muito colégio em Imbetiba, Cajueiros e Centro. Mas será que o suporte é adequado? Conversando com as pessoas, mencionaram, por exemplo, minha filha estudou 2, 3 anos num colégio e não conseguiu fazer, por exemplo, as 4 operações básicas de matemática. E aí fui conversar com outra pessoa, realmente, você escutou isso lá? Eu escutei também. Mas só ouvindo as pessoas que a gente consegue realmente fazer isso. Um aspecto, por exemplo, de emprego, trabalho e renda. No Cajueiros nós temos a Princesinha. Então, poxa, é um espaço maravilhoso que você poderia utilizar durante o dia, por exemplo, para práticas esportivas para as crianças. Na parte da noite ali, você colocar a estrutura profissionalizante. Quantos cursos profissionalizantes nós temos hoje que tem lá, por exemplo, um curso de trabalho em altura? Se a gente faz uma PPP, uma parceria público-privada, com a Princesinha, com a prefeitura, para usar aquele espaço para a gente poder profissionalizar e colocar nas empresas. Eu tenho a Praça Veríssimo de Melo, a Praça Washington Luiz. Vi um projeto em Santa Catarina excelente que poderia migrar para cá, de esporte, cultura e lazer, para colocar nossas crianças para apresentar seus projetos lá. E eu estou pensando aqui num período pós-pandemia. Nós já estamos migrando já para decretos para que as crianças possam voltar às escolas. O que a gente tem hoje nas nossas praças? Nós temos lá a feirinha de quinta-feira, nós temos muito perto aqui do centro também, e aí falando do centro como morador, nós temos a feirinha que atua para o agricultor lá perto do Extra. Nós temos também as festas que algumas religiões fazem em algumas praças. Festa de São João Batista, por exemplo.
Então, agregar valor realmente a esse contexto. E quando a gente fala de rodoviária, só voltando aqui um pouquinho na questão lá de mobilidade urbana, a questão de rodoviária, a gente precisa que o nosso município, executivo e legislativo, tenha um excelente diálogo com o governo do Estado, pô. Se eu não tenho uma excelente conversa com eles, como é que a gente vai conseguir garantir? A live de hoje não é sobre o Horto, mas tem um sofrimento muito grande por causa de uma ponte do Horto que não funciona. E é uma situação também que envolve o governo do Estado. Então, estou comentando isso para a gente poder ampliar um pouquinho o caminho, mas queria só encerrar da seguinte forma, Maxwell, bem rapidamente. Promoção social. Como tem morador de rua. E muitas vezes o morador não quer sair da rua. No centro, estou falando do centro, tá? Centro. Como tem morador de rua. Ele não quer muitas vezes sair do centro. Aí vamos lá, quais são as ações de lei orgânica que eu preciso tocar de promoção social para fazer ele sair do centro, já que ele não quer ir para o abrigo? Tem que ter algum jeito. Tem criança de 8, 9, 10 anos que estão nos sinais de trânsito de Macaé, uma cidade com orçamento de 2,4 bilhões. Não dá mais para a gente comportar coisas nesse sentido. Passo a palavra para você, Maxwell, e perdão aos convidados se eu me estendi um pouco. Valeu, Anderson. Obrigado aí pela sua brilhante apresentação. Tem muitos comentários chegando aqui, né? Tenho aqui do Jorge Bastos, que diz o seguinte: o prefeito Aloysio acabou com o estacionamento da Teixeira de Gouveia, prejudicando o comércio ao mesmo tempo, colocando a segurança de pessoas em risco, né? Então, o que nós pretendemos fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e que o Anderson e a Ana Monteiro colocou muito bem, é ouvir as pessoas. Então, um governo surdo não é capaz de produzir políticas públicas de qualidade. Foi isso que aconteceu na Teixeira de Gouveia, que o Jorge Bastos coloca, entrou na calada da noite com a ciclofaixa. A ciclofaixa é importante, nós temos que incentivar o transporte por bicicleta? Claro que sim, é ecológico, ele é saudável, mas a gente precisa de pensar de forma sistêmica. Mas a gente vai fazer isso e vai desempregar as pessoas que trabalham no centro, porque vai diminuir o número de pessoas, né, que vão estacionar e vão trazer algum tipo de fortalecimento da economia. Então, tudo isso tem que ser pensado, as coisas precisam ser planejadas, ouvindo as pessoas, Jorge Bastos. Isso muito bem, e dessa forma tão bem colocou a Ana Monteiro e colocou o Anderson. Vejo se tem mais alguma questão aqui. A Andréia falou assim, nós podemos também usar, também drones podem ser colocados. Eu penso que sim, o drone é um equipamento que pode ser muito bem utilizado para fazer esse monitoramento, para ver se as ruas estão limpas, pode ser usado na questão da segurança. Eu penso no drone também numa solução importante de monitoramento. E o Anderson falou de uma coisa que eu gostaria de comentar, que é a fiscalização. A prefeitura tem um monte de contrato e não fiscaliza nada. Por isso que as coisas não funcionam. Não é porque o servidor não quer fiscalizar, porque não é determinado a ele a fiscalização do contrato. Ou então, quando ele recebe um contrato para fiscalizar, não dão condição ao servidor de fazê-lo, porque na hora de sair diz que não tem carro, não tem gasolina, ou que teve assim, uma situação emergencial. É sempre assim, né? Desviando o verdadeiro objetivo da gestão pública, né? Então, eu acho que o pessoal da prefeitura tem que fiscalizar o contrato deles, e a Câmara tem que fiscalizar o prefeito, né? É assim que funciona. Mas sabe-se lá quando a maioria atua e blinda, né, quem eles desejarem. O Ilso, daqui a pouco passo para a Sônia, só mais esse comentário aqui do Ilso Riqueza. Ele diz assim, as lives que estão sendo realizadas, ouvindo os cidadãos e lideranças de cada bairro do nosso município, dará ao próximo gestor um panorama fidedigno dos problemas que assolam o cidadão no seio de suas comunidades. Ilso, muito obrigado aí por perceber, né, a importância desse trabalho que nós estamos fazendo, desenvolvendo
esse debate, elaborando um diagnóstico, ouvindo as pessoas para fazer o melhor. E agora eu convido a Sônia Mendes para falar nos seus 5 minutos dos projetos de melhoria para o seu bairro. Sônia, com a palavra. Parabéns pelo brilhantismo da Ana e do Anderson. Não me restou muita coisa para falar, não, sabe, Ana e Anderson? Então, vai me restar vai ser falar um pouco da economia, eu como comerciante, e segurança pública, correto? Porque não tem muito, vocês apresentaram muito bem. Agora, vamos falar em termos de economia. Em 2015, tá? Com a crise do petróleo, Macaé foi se esvaziando, as empresas foram saindo, que um dos problemas maiores nosso hoje, além da pandemia, é a parte econômica e a parte de segurança pública. Por que economia? Economia porque nós, né, estamos com as portas fechadas, nós não temos incentivos. Então, desde 2015, nós estamos com os comércios da cidade, com as portas só fechando, porque nós não temos projeto de desenvolvimento para a cidade. Só um momento. E o que está ocorrendo com esse? Devido a não ter esses projetos de desenvolvimento, né, a cidade, as locações estão se perdendo, o comerciante já não pode manter as portas como está, ele está trocando de lojas por outras, vamos dizer, imóveis mais em conta. Por quê? Porque não houve circulação. Como não há circulação de dinheiro na cidade? Por quê? Porque não está em projeto de circulação. Nós não temos, a Petrobras, o petróleo, com a crise do petróleo, Macaé sofreu um golpe muito grande, né? Uma perda econômica muito grande, mas nós temos um turismo, nós temos uma serra, nós podemos fazer um ecoturismo, nós temos uma ilha que pode fazer, nós podemos trazer de fora turistas para a nossa cidade, porque nós temos grandes hotéis de 5 estrelas, de todos os... A serra nossa é maravilhosa, com pousadas, com cachoeiras. Então, por que não trazer o turismo para uma cidade que não deixa a desejar a nenhuma outra, não é? Outra coisa é a segurança pública. Nós temos muitos assaltos. Eu vou pegar só um minutinho. Eu vou pegar para vocês um levantamento que eu peguei do Instituto de Segurança Pública. Aqui, um laudo estatístico falando de 2019 para cá. Você vê o caos que está a nossa cidade. Eu estava vendo nos dados estatísticos, no meados de 2019, porque Macaé passou por um problema maior em termos de crescimento, foi no ano de 2019, certo? Eu vi que nós temos lá, na estatística nesse dado, 623 casos de roubos de rua. Isso em 2019. 56 casos de latrocínios. Latrocínios é roubo seguido de morte. Ocorrência geral, nós tivemos 4.799 casos, né, de pequenos roubos, de crimes. Olha a importância, olha a falta de fiscalização, a falta de um planejamento para poder solucionar esse problema em nossa cidade. Porque o povo macaense está sofrido, o do centro, o comerciante sofre assalto de todas as formas. Aí eu fiz um comparativo entre 2019 e 2020. 2019, nós tivemos 223 casos de roubo, com 342 casos de roubos de rua. Então, você vê que no primeiro semestre de 2020, nós tivemos 40%, 47%, né, caiu a criminalidade desse período devido à pandemia, certo? A gente já sabe que nós temos um problema devido à pandemia, mas esse problema já vem ali atrás. Nós não tínhamos, em 2019, uma pandemia. Nós tivemos, sim,
400 casos de surto de chikungunya, de dengue, também foi. Né? Então, olha, observa, latrocínios, de 56 casos em 2019, foram para 77 casos de latrocínio. Então, houve um aumento de 37% de criminalidade. E a ocorrência geral, no geral, de 4.799 casos de ocorrência, em 2020, 3.486 casos. Caiu em 27%, mas não caiu em 27% porque teve políticas públicas de prevenção, porque Macaé não tem prevenção. Macaé tapa incêndio. Como ela tapa buraco, ela tapa incêndio. Nós não estamos aqui para trabalhar tapando incêndios. Nós estamos aqui, que somos pessoas esclarecidas, né? Dentro do município, há pessoas capacitadas para fazer um planejamento de 1 ano, 2, 5, 10 anos para essa cidade. Nós não precisamos viver no imediatismo. O que nós realmente estamos precisando é um plano de governo para que possa estruturar a nossa cidade, tanto na parte econômica, tanto na parte de segurança pública. Agora, estou misturando, que é um problema grave da segurança pública, tanto para os comerciantes, tanto para o cidadão, né? Que o comerciante faz parte do cidadão. Mas, se você observar, a cidade ela está à deriva. Sônia, nós tivemos... Só completar. Está concluindo, Sônia. Nós tivemos, quer ver, olha, o surto em 2019 de chikungunya por falta de prevenção. Um grande número de assaltos e roubos e latrocínios por falta de prevenção. Então, está na hora de mudar isso, né? Quem sabe, né, Maxwell, você vindo aí como nosso prefeito, a gente consiga trabalhar com prevenção, porque nós precisamos de um administrador. Nós não precisamos nem de grandes feitos políticos, fazendo obras faraônicas para a nossa cidade. Nós precisamos de políticas públicas que possam trazer a melhoria para a nossa cidade. Essa que é a real situação de Macaé. Obrigada. Para concluir. Obrigado, Sônia. Lembrando a todos que nos acompanham, os debatedores, que eleitoralmente nós estamos na zona de pré-campanha, né? Então a gente tem que ter assim, os cuidados, sermos, né, obedientes à legislação. Por isso que tem algumas perguntas aqui que eu não posso ler, porque eles estão assim, vinculados. É claro que o público, legislação. Mas nós temos a obrigação, né, de fazer esses comentários, pedir às pessoas que, sempre que de alguma forma fizer referência, a referência é a pré-candidatura, porque tem todo um regulamento e também para fazer as convenções, registro de candidatura. Então, pessoas que estão nos acompanhando, enviando questionamentos, perguntas, e eu interessante da Yolanda do Carmo Lima. E eu acho que a resposta a essa pergunta, ela também responde a outra. A Yolanda coloca assim: o turismo gera muito emprego. Macaé tem belezas naturais, praias, restaurantes, artesanatos e etc. Mas não tem segurança. Então, Yolanda, eu penso que é isso mesmo. Se a gente tiver um bom plano de desenvolvimento econômico, se a gente gerar trabalho e renda, se a gente organizar o cidadão de rua para seu artesanato, para ele ter um local para expor, para ver, eu acho que a gente, inclusive, diminui o número de moradores de rua. Então, é com políticas públicas de desenvolvimento social e humano, de desenvolvimento econômico, assim como a Sônia Mendes colocou isso
tudo de uma forma bem, bem bacana. Porque isso tudo nos dá uma qualidade de vida, vai gerar segurança para as pessoas. E quando tem trabalho, quando as pessoas estão felizes, quando as pessoas vão no médico, quando as pessoas, ao pedir um exame do médico, ele sai com aquele pedido e faz o exame e volta para concluir o diagnóstico dele. Quando marca a cirurgia, ele consegue, né, agendar a cirurgia. Quando ele coloca o currículo dele, né, na Secretaria de Trabalho e Renda, ou quando ele coloca o currículo dele numa empresa, ele vai ter a certeza que vai ser convidado para trabalhar. Então, isso tudo gera qualidade de vida, gera segurança para as pessoas, passa a ter menos morador de rua. Isso tudo envolve a iluminação pública. Então, a administração pública, ela precisa ser vista de forma sistêmica, né? E o Anderson falou um pouco disso também, né? De como que funciona esse sistema. Cada parte que deixa de ser bem executada, ela quebra o sistema. E quebrando o sistema, a qualidade do resultado vai ficar comprometida. Então, esse é o nosso grande desafio, nós que estamos debatendo aqui melhorias para os nossos bairros, é ver se não pode ser um bairro com muito investimento, como tipo Cavaleiros, é um bairro que tem bastante investimento, e outro, o Miramar, com pouquíssimo investimento ou quase nenhum, alagando quando chove. Não pode ter um bairro recebendo, em Bitiba, muita obra de urbanização e na Malvina não tendo nada, não tem um tapa-buraco. Na Nova Holanda não tem iluminação pública adequada. Então, a cidade tem que funcionar como um todo, de forma sistêmica. E o dinheiro da prefeitura sai do bolso do cidadão e vai para o cofre da prefeitura para fazer política pública. E eu aproveito esse meu comentário para passar para o terceiro bloco. Então eu vou convidar os nossos debatedores. Agora nós já estamos com quase 1 hora de live, passou bem rapidinho, foi muito bacana. Muita gente participando conosco, mandando vários comentários. E eu aproveito para dizer a vocês, depois entrem na página para responder os comentários. Não vai ficar ninguém sem resposta. Eu convido a Ana, agora 3 minutos para cada um, para a gente apresentar nossas considerações finais. E eu começo pela Ana Monteiro. Obrigada, Maxwell, mais uma vez. Vou ser o mais breve possível, né, para a gente conseguir que todo mundo fale um pouquinho. Então, eu penso, Maxwell, que após essa pandemia, os futuros gestores terão um grande caminho a percorrer, sabe? Teremos uma crise econômica, já temos, um desemprego, alto índice de desemprego na nossa cidade. Então, é muito necessário, é muito importante que os projetos, como você falou, né, eles têm que ser conversados, a gente tem que conversar com a população, porque, assim, os projetos são ótimos, mas eles têm que ter aplicabilidade e viabilidade. Eu posso ter ótimas ideias, mas se aquele meu projeto ele não tem viabilidade para a minha cidade, não tem aplicabilidade e o dinheiro, né? Da onde que nós vamos fazer aquele projeto? Fazendo um breve aí da nossa ciclovia, aquela faixa, eu gosto de bicicleta, eu ando de bicicleta, mas aquela ciclovia, quando se colocou na Teixeira de Gouveia, colocou-se da noite para o dia, sem conversar. Eu vi comércios fechando, eu conversei com as pessoas, então não foi legal. Então a política ela tem que ser sistêmica, tem que atender, mas sobretudo o diálogo, ela tem que ser a pauta principal da política. Eu penso que só conversando é que a gente vai realmente atender a população como um todo. Eu concordo com você, eu vou muito em Cavaleiros e lá me parece que é uma outra cidade. Lá tudo funciona, tudo é bonito, tem arte para as crianças,
Nós temos vários artistas locais que a gente pode aproveitar. Mas eu estou falando um pouco rápido, porque eu realmente gostaria muito de tratar do assunto que, numa outra oportunidade com você, que é o assunto do Uber Fake, porque hoje, na nossa cidade, a gente tem 3 tipos de transporte. Nós temos o transporte público, nós temos os taxistas, que é uma profissão antiga, e eles têm ponto fixo ali na rodoviária, e ali eles disputam o tempo todo dia, uma concorrência desleal. Hoje, um táxi, ele tem uma despesa enorme. Eu uso o Uber, não é disso que eu estou falando. A gente quer que todo mundo tenha condições de trabalhar, mas tem que ser de igual. As oportunidades, as regras e, sobretudo, a fiscalização, né? Mas eu vou esperar aí que a gente tenha um novo encontro para a gente possa discutir essa questão. Cresceu muito em Macaé, e na pandemia isso se tornou... Eu cuido um pouco das palavras, porque são trabalhadores que precisam trabalhar, a gente entende, mas a concorrência tem que ser leal, ela tem que ser igual, igualitária para todo mundo, porque nós temos famílias que sofreram muito, inclusive ainda aproveitando a rodoviária, o telhado lá desabou e danificou vários carros táxi, e nada foi feito. Então é isso. Quero somar, quero ajudar, quero trabalhar, mas, sobretudo, fiscalizar. E vamos ter projetos que possam ser feitos, né? É isso. Boa noite. Muito obrigada pela essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso bairro, tá bom? Obrigado, Ana. Na sequência, eu convido o Anderson Almeida para apresentar suas considerações finais. Muito obrigado, Maxwell. Primeiro quero, também agradecer aqui com a Ana Monteiro e com a doutora Sônia. Que honra, estar com elas aqui num debate de alto nível, junto com você, Maxwell, que sabemos que você tem projetos assertivos, pegando também gancho na fala anterior da Ana, que não adianta a gente implantar projetos se a gente não tiver coerência com as necessidades da nossa cidade. Acho que foi muito bem colocado por ela. Eu queria falar para vocês e para todos que estão nos ouvindo, temos feito um trabalho aqui, Anderson, nós temos feito um trabalho com a equipe onde observamos a cidade com um dever cívico. Nós sabemos que dia 7 de setembro agora nós teremos aí o nosso pensamento a respeito da independência do Brasil, e provavelmente em razão da pandemia nós não teremos nosso desfile cívico, as crianças, os jovens da nossa escola não poderão participar. Quando eu olho para a infraestrutura da cidade, aí pensando nesses 3 bairros, mas fazendo menção a todos os outros, eu penso uma coisa muito importante. Será que a gente está fazendo indicador de vandalismo? Quanto que a gente está gastando o nosso orçamento de infraestrutura para corrigir aquilo que alguém destrói? Eu penso uma Câmara Legislativa, aos colegas participantes e todos que estão participando nessa live, e que vão assistir depois, eu penso uma Câmara Legislativa que os melhores alunos das nossas escolas estarão na Câmara fazendo leitura de requerimento, de indicação, de ofício. Que haja pertencimento dos nossos jovens. Que haja um programa que se observe na nossa criançada os startups. Hoje eu estava de manhã cedo aqui em casa assistindo TV e vi o vandalismo que aconteceu no VLT no Rio, diversas estações depredadas. Não adianta às vezes fornecer se as pessoas destroem. E é só o adulto que destrói? Pode ser o jovem, pode ser uma criança. Então tudo começa na educação. Por isso visitei 110 colégios municipais. Visitei, fui lá. Para entender de pandemia, precisei visitar. Fui a todos os hospitais, todos os pronto-socorros, todas as estratégias de saúde de Macaé. Fui lá conversar com as pessoas. É esse pertencimento ao qual eu estou me referindo. Se eu não entendo corretamente os meus indicadores, aquilo que eu tenho atribuído como metas do meu orçamento e como eu estou desenvolvendo esse orçamento, as coisas não vão funcionar. E comparativamente, ainda voltando à promoção social, eu soltei um vídeo sobre isso, eu saí 2 horas da manhã de casa, peguei uma bicicleta e fui ver os moradores de rua. Por que as principais cidades que estão com os melhores resultados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do IBGE do Brasil, considerando que tem 5.570 municípios, por que naquelas cidades o indicador é 0 de morador de rua? Pode ter certeza que ninguém coloca isso na conta do Conselho Tutelar.
pode ter certeza que ninguém coloca isso só na conta do policial militar, do policial que faz o trabalho ostensivo de rua. É um trabalho integrado de uma cidade que quer fazer diferença. Pesquisava sobre Gramado, falando a respeito de como está funcionando o turismo em Gramado em razão disso tudo. O tema turismo foi comentado agora há pouco, né? Já que a gente está falando de 3 bairros, a Embetiba, por exemplo, está lá, uma das orlas que a gente precisa observar. Gramado continua fazendo, com todo o atendimento ao protocolo de saúde do Ministério de Saúde, consegue fazer hoje o seu turismo acontecer. Macaé com belezas naturais fantásticas. Como é que a gente vai falar de turismo na Serra de Macaé se quando visitei todos os bairros as pessoas não conseguem falar no celular, tem que ir para debaixo de uma árvore para atender telefone? É essa Câmara Legislativa que a gente vai renovar. A gente tem que mudar a forma de pensar. Essa live, em Embetiba Centro e Cajueiros, ela mexe com um cinturão muito importante. Varre muito, muito perfeitamente as necessidades das pessoas. Sim, varre. Mas não adianta consertar esses 3 bairros se o bairro ao lado não está funcionando. Eu tenho batido muito nessa tecla, conversado muito sobre isso. Nós precisamos ser assertivos e entender como funciona o processo. Para fiscalizar, é preciso entender. Se eu não entendo o que eu estou fiscalizando, eu não sei o que estou fiscalizando, não sei o que estou votando, não sei o que eu estou entendendo. Como liderança de bairro, como assim fui convidado, mas também como um pré-candidato a vereador. Então, Maxwell, a você, doutora Sônia e Ana, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Ainda bem que a internet mantém isso guardado, vira matéria para que a gente possa continuar estudando. Quero agradecer também a toda a infraestrutura do Solidariedade, né, as pessoas que estão aí por trás, ajudando para que esse evento aconteça, e dizer, como a Ana comentou, estou à disposição também para outros eventos, outros assuntos, me coloco à disposição aqui para ouvir, para falar, para conversar, porque tudo é com base em estudo. Tudo que estamos fazendo aqui é com base em estudo. E principalmente para os jovens. Se os jovens pegarem as 6 plataformas de trabalho hoje, Anderson de Almeida está lá, 6 plataformas, site, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, e fala assim, pô, é assim que eu quero fazer política. Se a gente conseguir fazer isso nascedouro de semente para os jovens, aí o meu dever vai estar cumprido. Aí o dever da equipe vai estar cumprido. É isso que eu quero para Macaé. Tá bom? Muito obrigado, Maxwell. Muito obrigado, Ana e Sônia, e doutora Sônia. Muito bom, Anderson. Você foi perfeito mais uma vez, né? Esse grupo aqui me honra muito, né? E vocês estão desempenhando um papel maravilhoso para a melhoria da política pública. E, na sequência, para considerações finais, eu convido a Sônia Mendes. Sônia, suas considerações finais. Olha, Maxwell, eu espero que esse governo, tá, ele olhe com muita atenção a população macaense, tá? E gostaria também de chamar a atenção ao cidadão macaense sobre o seu papel de extrema importância ao escolher os seus representantes, né? Estamos no momento eleitoral. Fiquem atentos, né? Não vamos trocar o nosso voto. Vamos ficar atentos para que nós possamos fazer uma mudança em nossa cidade, porque já está enraizado todos essa política está bem enraizada, está na hora de renovar, está na hora da gente se preocupar com o que está por vir, uma nova era, um pós-pandemia, para que a gente possa melhorar essa cidade na parte de turismo, ecoturismo, né? Melhorar as nossas praias, procurar ter mais segurança pública, um desenvolvimento mais econômico de projetos para que possa fazer o dinheiro circular dentro da nossa cidade, porque os comerciantes eles possam, né, conseguir sobreviver dentro da cidade, porque do jeito que está no momento, dá uma olhada no comerciante da cidade. Eles estão esquecidos. Eu não estou falando só, porque nós estamos falando dos problemas dos bairros, mas é o comerciante, é o pequeno comerciante que gera emprego na cidade. E se nós, comerciantes, geramos emprego, por que não, né? O setor público criar políticas públicas para que nós possamos sobreviver dentro da nossa cidade? Então, fica aí
esse descontentamento, né, de uma comerciante que está passando por todos os tipos de problemas, tanto de assaltos, né, em nossas ruas. A gente sabe que a pandemia ela veio ainda para ficar um tempo, né, mas nós estamos tomando cuidado. Então, eu espero que quem entre com um novo pensar, com uma nova forma de fazer um projeto, que seja um grande administrador, né? E que o eleitorado cuide, né? O povo macaense, ao votar, pense em trazer melhorias, não vender o seu voto. Nós precisamos de administradores que façam projetos para a nossa cidade. Então, pense no voto, se preocupe, não deixe se enganar por quem está vindo com conversas que não vai nos trazer benfeitorias para a nossa cidade, né? E eu espero com todo vamos dizer assim, que tem hora que falta até as palavras, né? Que todos tenham consciência de que se cada um, né, não vender o seu voto e votar com consciência, que aquele estude a vida do candidato, olhe a vida dele, saiba quem que está à sua frente, né? Não é 1 ano ou 2 anos, mas observe o que está à sua volta, leia sobre como é que é, sobre a vida desse candidato, o trabalho que ele vem fazendo, não é verdade? Fica a dica para o macaense no ano eleitoral. Alô? Não estou escutando. Não estou escutando. Alô, Sônia, está me ouvindo? Agora Alô, sim, Sônia? Agora sim. Está me ouvindo? Oi. Tá bom, Agora Sônia. sim. Agora a internet está... Tá. Então, a internet está com algumas oscilações, né? Mas nós já estamos concluindo a nossa live, já passou até um pouquinho de 1 hora, conforme combinado com a nossa assistência. Mas, para me despedir, eu quero deixar 2 mensagens de 2 pessoas que estão participando conosco, né? Uma do Paulo César, ele diz o seguinte: Macaé é uma das cidades mais ricas do Brasil. Em comparação com outras cidades do mesmo tamanho e população, mas não parece ser. Nosso dinheiro é mal empregado e mal administrado. Paulo, eu tenho que concordar com você, porque já começa errado pelo orçamento, pela peça orçamentária, que é uma peça fictícia, um orçamento todo pulverizado, não objetiva aquilo que se quer realmente realizar, fica parecendo só uma manifestação de boas intenções e não de um planejamento, que o orçamento público ele precisa ser uma peça de planejamento também. Isso, infelizmente, não acontece, e você tem razão, e o dinheiro acaba sendo desperdiçado. A última pessoa que eu escolhi aqui para terminar o nosso programa de hoje é da Graciele. A Graciele diz o seguinte: a população precisa se unir, Sônia Mendes, e ter consciência política, não vender o voto. Então é uma coisa assim, que é a palavra da Graciele, que traz para a nossa reflexão, de todos nós que estamos debatendo, estamos assistindo e que vamos ver futuramente essa mensagem. O compromisso é de todos. Se a gente quer uma cidade melhor, todos nós temos que fazer a nossa parte. E aí eu me despeço de todos, dando uma boa noite, agradecendo demais por você estar nos acompanhando nesse programa tão importante, colocando seu bairro em destaque. Um forte abraço, fique com Deus.